Shut up and sit down. Boas e sejam bem-vindos ao canal da Ventania. Finalmente trago-vos a análise detalhada sobre The Witcher 3. Esta foi, sem sombra de dúvida, a análise mais desafiante que fiz até agora e não acredito que tão cedo me deparo com uma análise tão complexa. Se eu acreditasse em análises medíocres como as que encontramos agora aos pontapés, seria bem mais fácil. Para terem uma ideia, eu escrevi o guião para esta análise 3 vezes, sendo esta obviamente a versão final. Em relação à edição do vídeo, verão imagens apenas das primeiras horas do jogo, isto porque optei por minimizar os spoilers ao máximo. Porque se existe algo que este jogo merece, é que eu não estrague a vossa experiência enquanto gamers. Antes de sequer avançar para a introdução do jogo, há desde já que atacar a nuvem negra que rodeia o The Witcher 3. É o chamado fiasco do downgrade gráfico. Durante a apresentação do The Witcher 3 na E3 em 2013, a CD Projekt Red usou imagens no jogo com uma qualidade superior à do produto final e continuou a usar parte dessas imagens em trailers futuros até o lançamento do jogo. Esta, infelizmente, é uma prática comum desta indústria e a CD Projekt Red não foi exceção. Porém, vieram a público pedir desculpas e afirmaram que não era a intenção dos mesmos enganar os consumidores e irão compensar os clientes com alguns DLCs gratuitos. Explicaram também que estas imagens não tinham sido criadas com o motor final do jogo e que as mesmas não seriam comportadas com a dimensão do mundo e toda a imersão que o jogo oferece. Clarificaram ainda que o jogo ficou também limitado por sair nas consolas, pois tem um potencial inferior ao dos PCs do topo, mas que ainda assim, se não fosse o apoio financeiro que advém destas plataformas pelo potencial aumento das vendas, o The Witcher 3 não teria sido possível. O The Witcher 3 é um role-playing game RPG de ação que se assume em mundo aberto. Irei desenvolver este aspecto na jogabilidade. Foi criado pela CD Projekt Red e tornou-se disponível ao público a 19 de maio de 2015. Está disponível nas seguintes plataformas: PC, PlayStation 4 e Xbox One. É o terceiro jogo da série baseado nos romances de fantasia do autor Andrzej Sapkowski. O The Witcher 3 Wild Hunt conclui assim a história de Geralt de Rivia, numa altura em que os reinos do norte são invadidos por um misterioso exército conhecido como Wild Hunt, deixando apenas sangue e ruína na sua passagem. Na fase de pré-lançamento contava já com 6 prémios impressionantes como melhor RPG e jogo mais aguardado em 2013 e 2014. Terá tudo isto contribuído para todo o hype à volta do jogo? Certamente. Vamos lá então analisar se o The Witcher 3 ficou aquém, se atingiu ou superou as expectativas e, claro, se vale o teu tempo e o teu dinheiro. This bard's tale begins near White Orchard, with my dear friend Geralt of Rivia seeking his lover of yore, the sorceress Yennefer. She'd eluded him for years, but now seemed just a few steps ahead. O The Witcher 3 utiliza o motor Red Engine 3, que é uma versão atualizada do Red Engine 2 a 64 bits e desenvolvido pela própria CD Projekt Red. Anteriormente aos motores Red Engine, os criadores dos videojogos estavam limitados. Optavam por contar uma história linear e conseguiam ter um mundo maior, ou teriam um mundo bem mais pequeno para poderem desenvolver uma história não linear. Assim sendo, para além da possibilidade de criar um mundo vasto e histórias complexas e não lineares, o Red Engine 3 permite também produzir gráficos computadorizados de melhor qualidade através de uma renderização dinâmica alta a 64 bits, visuais mais vivos nos gráficos, efeitos de luz e nas texturas, melhorias nas animações, nomeadamente a nível facial,
efeitos volumétricos avançados na renderização de partículas, por exemplo, nevoeiro, nuvens, fumo, uma maior gama de contrastes, física dinâmica, um sistema de mímica de diálogo avançado e o sistema de terreno usa agora uma tesselagem em combinação com camadas variadas de materiais que são mais facilmente fundidas. Quem tem acompanhado as minhas análises sabe que esta é sempre a parte mais maçuda, mas vou tentar ser o mais sucinto possível e explicar de forma simples. Vamos desde já deixar bem claro que as versões da PlayStation 4 e da Xbox One não atingem as definições ultra dos PCs, mas ainda assim o The Witcher 3 parece completo. O Red Engine 3 consegue impressionar com o elevado detalhe atingido nas folhagens e a renderização das árvores a grandes distâncias até mesmo nas consolas. O passar do dia no jogo, os sistemas meteorológicos, as nuvens em andamento, as sombras que se espalham de forma dinâmica por entre os ramos e os raios de luz que escapam por entre as folhas são características impressionantes. Com a luz certa, até mesmo as zonas mais sombrias da No Man's Land atingem um sentido atmosférico fora de série. Estes detalhes não seriam possíveis sem o plugin Umbra 3, que é crucial para uma visualização detalhada e discreta dos objetos. Aliado ao motor middleware Speed 3, responsável pela folhagem e pelos tufos que são colocados de forma aleatória pelo mundo, conseguem assim um aspecto distinto, único e fluorescente. Os 1080p nativos da PlayStation 4 resultam numa imagem mais nítida do que na Xbox One, que conta com uma resolução a 1600 por 900p, atingindo apenas os 1080p nas cutscenes. Ambos os modos da CD Projekt em processamento pós-produção e anti-aliasing garantem que as extremidades são trabalhadas de forma minuciosa. Em comparação direta de imagens, a Xbox One, devido ao upscale que utiliza, perde claridade à distância devido a ambos os métodos utilizados. Curiosamente, os PCs podem apenas ativar este modo e o painel de controle da Nvidia não é compatível com o MSA deste motor. Os PCs destacam-se, porém, noutras áreas importantes. Se utilizarem as definições ultra, as árvores, plantas e as suas sombras são renderizadas a distâncias impossíveis para as consolas. Tanto a PlayStation 4 como a Xbox One tratam estas variáveis individualmente. As árvores são equivalentes à definição média, a folhagem à definição alta e o desenho das sombras à distância apresentam uma definição baixa. A qualidade das texturas na PlayStation 4 e na Xbox One são otimizadas através de uma aproximação granular, situando-se entre as definições médias e altas dos PCs, e os objetos de baixo destaque partilham as mesmas definições que os PCs. As texturas do chão nas consolas ficam aquém da nitidez obtida nos PCs e, regra geral, em termos de qualidade, a PlayStation 4 situa-se entre os PCs e a Xbox One. A filtragem das texturas de ambas as consolas equivalem às definições médias dos PCs, pois nas consolas utilizam o SSAO, que tem muito menos resolução do que o HBAO+, usado nos PCs. A qualidade da água está definida em alta tanto para a PlayStation como para a Xbox One, conferindo assim uma simulação de ondulação aos barcos. Porém, o detalhe da água tem uma qualidade muito superior nos PCs, com a ondulação a ser renderizada com um grau de precisão muito superior na tesselagem. Para mim é o pior aspecto gráfico do jogo nas consolas. O Nvidia Airworks é uma das adições mais incríveis na versão dos PCs desde que possuam um GPU Nvidia, obviamente. Tanto a PlayStation 4 como a Xbox One fazem uso do modo standard de transparência de cabelos, que aglomera conjuntos de cabelos ou pelos, permitindo assim a simulação de movimentos mais básicos. Em comparação nos PCs, milhares de pelos e cabelos são renderizados nas definições ultra e cada um deles reage de acordo com os movimentos do Geralt. Os pelos dos Griffins e dos cavalos são tratados da mesma forma e, apesar do tamanho realismo, este perde-se devido ao posicionamento da câmara. Estes efeitos são mais notórios em relação às consolas nas cutscenes, mas convém apenas utilizar este banquete visual caso tenha um PC de topo, friso um super PC, caso contrário afetará a performance dos vossos GPUs. Em suma, quase todas as definições após o processamento são iguais nas três plataformas, exceto o florescimento, raios de luz,
a aberração cromática, a profundidade do campo e o blur aplicado à velocidade de movimento que estão todos ativos nas consolas, sem cortes na qualidade, mas ao abrigo do sistema SSAO, quando os PCs contam com o modo HBAO+, com uma qualidade bem superior. Como uma espécie de bónus, os PCs contam ainda com um filtro de nitidez e outro de vignette, um simples efeito de escurecer os cantos da imagem se assim o apetecer. Por fim, em relação à performance, a PlayStation 4 apresenta uma vantagem ao bloquear os frames a 30 frames por segundo, enquanto que a Xbox One optou por manter as mesmas num sistema livre. Ambas são sincronizadas em V, mas a Xbox One oscila entre os 20 e os 40 frames por segundo, ou seja, falta-lhe consistência na atualização do seu ecrã com um novo frame. Ambas apresentam quedas acentuadas de frames por segundo na cidade de Novigrad, o que sugere problemas na produção de NPCs, texturas e geometrias e é quando da utilização dos poderes mágicos nos encontros com os Griffins, o que poderá ser um bom indicativo de um uso excessivo dos GPUs presentes nas consolas. Para os jogadores de PC, as boas notícias é que um PC modesto conseguirá reproduzir uma experiência fantástica nesta secção. Um PC equipado com um Core i7 3770K com 16 GB de RAM e uma GTX 780 Ti, ou equivalente, utilizando as definições ao nível das consolas, é possível obter uma experiência de jogo bastante satisfatória. Se possuírem um PC com um Core i3 4130 e uma Nvidia GTX 750 Ti, é possível igualar a qualidade visual e os frames por segundo equivalentes a uma PlayStation 4. Se possuírem um Core i5 com uma GTX 960 ou uma AMD R9 280, com as definições das consolas conseguem atingir os 1080p com 60 frames por segundo e na zona de Novigrad este baixará para os 50 frames por segundo na Nvidia e os 45 frames por segundo na R9 280. Para quem quiser ultrapassar a qualidade das consolas e manter pelo menos os 60 frames por segundo, terá que utilizar pelo menos uma GTX 970 ou uma R9 290. A capacidade de atingir e manter os 60 frames por segundo é a maior vantagem dos PCs em relação às consolas, pois beneficia o combate. Apesar de tudo, este último título do Geralt é bem gerido nas consolas e o setup escolhido em que se dá preferência a um melhor aspecto visual do que à performance faz com que o The Witcher 3 tenha uma densidade no seu mundo praticamente nunca vista nas consolas. Pondo de parte a resolução em que a PlayStation 4 apresenta claramente uma vantagem pelos 1080p nativos, as definições gráficas são equiparáveis em ambas as consolas, igualando as pré-definições médias e altas dos PCs. O bloqueio dos frames a 30 frames por segundo na PlayStation 4 é uma mais-valia, apesar de ainda assim apresentar alguns soluços, enquanto que a Xbox apresenta uma performance menos consistente. Jogar este jogo num PC é sem dúvida uma mais-valia pelos extras que apresenta e pela excelente otimização que apresenta em todas as frentes. No reino das consolas, a PlayStation 4 é a rainha, devido a uma imagem mais limpa e a um ritmo mais constante e suave dos frames por segundo. Gods, that was close. I was sure I'd end up like my mare. Provided you got lucky. Your horse died quickly, but griffins like to toy with their prey. Eat it, alive, piece by piece. Oh. You'd like a reward, I suppose. Could always use a few crowns. Thing is, I've a meager purse at the moment. Nilfgaardians requisitioned my goods. Now this. O som no The Witcher 3 é muito realista. As espadas soam, obviamente as espadas, o vento na copa das árvores é como se estivéssemos presentes. Os pássaros a chilrear, um agricultor a cavar e por aí fora. É tudo muito bem executado. Na parte em que tiveram que ser mais criativos, com personagens míticos e fictícios, também foi realizado um excelente trabalho, pois tudo é muito credível e ajuda a enaltecer os momentos mais intensos dos combates e tornam-nos mais tensos. A música é excelente, com lindas composições numa mistura de música clássica com folclórica e étnica, contribuindo para o ambiente medieval e surreal da história. Apesar de extensa, tendo em conta a longevidade do The Witcher 3,
Esta poderá tornar-se repetitiva, especialmente as músicas dos combates. Quanto à voz, bem, estamos perante uma verdadeira obra de arte na indústria dos videojogos. É tão boa que parece que estamos a ver uma série ou até mesmo um filme na TV. Foram utilizados atores e atrizes como Doug Cockle, Denise Gough, Joe Wyatt, Jamie Barbakov, John Schwab, William Roberts e Charles Dance nos papéis principais. Foram ainda ao pormenor de que cada área no jogo tem um sotaque específico, contribuindo assim para a diferenciação. Obviamente que, para além de um guião bem escrito devido à excelente locução presente em todo o jogo, até mesmo nas missões secundárias, esta contribui para a nossa imersão no jogo e é capaz de nos fazer experienciar uma enormidade de sentimentos. Para quem é novo nesta série, não se preocupem que o jogo encarrega-se de pôr-vos ao corrente do que aconteceu nos títulos anteriores, pelo menos aquilo que é importante. Sem recorrer a spoilers, o Geralt é um bruxo humano e um caçador de monstros, mas devido ao consumo prolongado de poções e químicos, tornou-se uma espécie de mutante. Politicamente falando, os Witchers são conhecidos por serem imparciais e trabalham como qualquer um de nós, por dinheiro. A história principal do The Witcher 3 é relativamente simples. A vossa espécie de filha adotiva está desaparecida e está a ser perseguida pelos Wild Hunt. Poderão pensar, não me parece nada de especial. Preferia ser um herói prestes a salvar o mundo. Mas estão enganados. Esta é a base perfeita para um jogo deste tipo, onde todas as vossas ações têm repercussões, ainda que por vezes não sejam imediatas. Sendo um jogo de mundo aberto, é-vos dada a liberdade para explorarem o mundo ao vosso ritmo e realmente terão que procurar até encontrarem a Ciri, que é a vossa filha adotiva desaparecida. E o melhor de tudo é que o clímax é um constante crescendo com o avançar da história. Algo fascinante é que nunca existe um sentido de urgência em relação ao jogador ter que realizar uma ação. Mas algo vos garanto, nada deste jogo é tão simples como pode parecer, e serão obrigados a tomarem decisões difíceis ao longo do jogo. Sem dúvida que a história principal e as das missões secundárias contribuem para a construção de um mundo verdadeiramente rico e não existe nenhum jogo com uma história tão cativante e envolvente como o The Witcher 3. Um modo de jogo presente completamente aleatório à história principal é um jogo de cartas chamado Gwent. Este foi extremamente bem concebido e existe uma série de troféus para conquistarem. Deixo-vos em baixo na descrição um link para um site onde poderão encontrar toda a informação que possam necessitar, desde a localização das cartas colecionadas até a como jogarem, caso não o tenham percebido no tutorial. Se graficamente o jogo está otimizado para os PCs, o sistema de combate parece ter sido otimizado para as consolas e ou para o uso de um comando em detrimento do teclado e do rato. O combate é fluido, eficiente, mas não tem nada de inovador. Poderão usar duas espadas, uma para monstros e outra para humanos. Poderão também usar uma besta, bombas e punhais. O Geralt também utiliza poderes mágicos e estes sim, sem dúvida, são uma ótima adição ao sistema de combate. Se juntarmos as poções a serem utilizadas em combate, uma espécie de enciclopédia interna do jogo chamada Bestiary, então o sistema de combate começa a ganhar mais profundidade, estratégia e precisão. Algo importante neste tipo de jogos são os itens que vamos descobrindo ao longo do jogo. Aqui existe um problema na minha opinião, pois os itens ficam agrupados todos na mesma secção, desde armas, armaduras, comida, notas, livros, etc. Com o avançar do jogo, esta secção fica caótica se não a gerirem desde o início. Certamente beneficiaria de um sistema de categorização. Algo que me decepcionou na jogabilidade deste jogo foi o loot e passo a explicar. Tirando as zonas guardadas por soldados, ou melhor, as zonas dos soldados, vocês podem roubar tudo e qualquer coisa, mesmo em frente aos NPCs, que nada acontece.
Este aspecto, para mim, quebra a imersão do jogo e a CD Projekt Red deveria instalar uma espécie de sistema stealth para tornar as coisas mais interessantes. A CD Projekt Red e a restante indústria considera este jogo como mundo aberto. Na sua definição, isto implicaria que após o loading inicial não existisse mais nenhum para acedermos a todas as áreas do mapa. Porém, e apesar da área principal do mapa ter 136 km², faz do The Witcher 3 o maior mapa de sempre num jogo, para acedermos a certas áreas existe um loading. E aí, meus amigos, eis a razão da minha discórdia. Como qualquer RPG que se preze, o The Witcher 3 possui um sistema de crafting. Novamente nada de inovador aqui, é simplesmente funcional. Porém, quero alertar-vos que certos materiais são mais raros de encontrar, como o ferro para as armas e armaduras, portanto, em vez de as venderem, optem por desmantelá-las e guardem os materiais para evitarem pontos de estagnação na evolução do vosso armamento e armaduras. Em relação ao sistema de progressão do The Witcher 3, apesar de ser um pouco básico à primeira vista, tendo em conta as possíveis variações que podemos utilizar na nossa árvore de progressão, é possível uma enorme variedade de como podem evoluir o Geralt, e dificilmente um amigo vosso irá ter a mesma evolução. Além de tudo o que já mencionei, convém salientar que podem combater a cavalo, nadar debaixo de água, saltar, trepar e velejar. O sistema de escalada faz lembrar o do Uncharted. A CD Projekt Red anuncia que a inteligência artificial presente no The Witcher 3 é realista. Bom, sem dúvida que ao sermos atacados por um grupo de inimigos e estivermos a jogar em níveis de dificuldade mais difíceis, nomeadamente os dois últimos, estes inimigos são mais agressivos e tentam rodear-nos para eliminar-nos de uma forma mais rápida, mas ainda assim não concordo com esta afirmação. Se, por exemplo, atacarmos uns guardas que estejam a defender uma propriedade, a única coisa que têm a fazer é saltar uma cerca básica de madeira e estes já não vos atacam. Outro exemplo para refutar esta ideia é se pegarem no vosso cavalo e se dirigirem para uma zona movimentada com pessoas e pararem o vosso cavalo atravessado na estrada, os NPCs são incapazes de se desviarem e todos batem no cavalo. Tenho ainda a questão que é a seguinte: qualquer cavalo, quando está a galopar, se encontrar uma pedra um pouco maior ou um ramo pelo seu caminho, este não para, ou se desvia, ou salta por cima, e que isto não acontece com o nosso fiel companheiro Roach, pois quando estamos no modo de piloto automático, ele simplesmente para. Outro aspecto pouco realista na vida animal são os animais na floresta que, quando nos veem e começam a fugir de forma desenfreada, começam a dar cabeçadas nas árvores. Eis um capítulo em que o The Witcher 3 passa com distinção. Certamente este jogo não possui um modo multijogador, mas se fizerem apenas as missões principais podem contar com 40 a 50 horas de jogo. No entanto, se fizerem todas as missões secundárias e de caça, estamos a olhar para algo como 200 horas de jogo que vos aguarda. Adicionalmente, ainda podem esperar por DLCs gratuitos que irão aumentar o vosso tempo de jogo num bom par de horas. Se ainda assim não estão satisfeitos, vou dizer-vos algo que muita gente desconhece. O The Witcher 3 tem 3 finais diferentes. Não lhe chega? Não há problema, pois estes 3 finais têm múltiplas variações devido às vossas ações no decorrer do jogo, prefazendo assim um total de 36 desfechos possíveis. Deixo-vos o link na descrição caso pretendam escolher o vosso final e as possíveis variantes. Na minha última análise decidi experimentar classificar o jogo numa escala de 0 a 10, mas não irei fazê-lo novamente, pois é uma classificação subjetiva de acordo com as expectativas e experiências de cada jogador. Assim sendo, vou reverter às minhas origens e basicamente indicar se este jogo vale ou não a pena ser comprado.
O The Witcher 3 não é um jogo perfeito e apresenta várias falhas e alguns bugs também. Respondendo às perguntas de ouro, que são: o The Witcher 3 vale o teu dinheiro e o teu tempo? A resposta a ambas é absolutamente, independentemente da plataforma em que o vão jogar. Na minha opinião, e esta vale o que vale, o The Witcher 3 é uma verdadeira obra de arte. Este é sem dúvida um marco na indústria dos videojogos e será doravante a referência para qualquer título que queira brilhar. Se havia dúvidas que este jogo era um AAA, estas estão completamente desfeitas. Em relação às falhas e aos bugs que o jogo apresenta, eu não tenho qualquer dúvida que estas serão corrigidas brevemente pela CD Projekt Red, pois estes são conhecidos pela atenção e dedicação que dão à comunidade. O The Witcher 3 vai mergulhar-vos numa história simples que, aliadas às histórias secundárias, vai tornar-se cada vez mais intrínseca, profunda e escura. Irão experienciar tanto pela história brilhantemente escrita, como pela excelente locução, assim como pelas decisões que deixam ao vosso critério uma panóplia de sentimentos negativos e positivos como nunca um jogo foi capaz de fazê-lo anteriormente. Vou dar-vos um exemplo. Há um personagem de uma missão secundária que fez-me sentir um ódio tão profundo como se fosse algum inimigo que eu tenha tido nos meus tempos mais conturbados da adolescência. Se o The Witcher 3 leva-nos a uma viagem sombria, com os seus momentos mais negros ou profundos, também faz-nos reviver a paixão e as decisões que por vezes estas acarretam. Este jogo, sem dúvida, que retrata a vida e os valores humanos no seu pior como no seu melhor. Algo que achei fascinante e que neste mundo feudal, folclórico e extremamente machista, conseguiram retratar as cenas sexuais de uma forma sensual e sexy. As mulheres são retratadas com o respeito que realmente merecem e não como objetos sexuais, tantas vezes assim retratadas nos videojogos. O The Witcher 3 é um jogo lascivo, perverso, poético e de sangue quente. Até à data, estamos perante o GOTY de 2015. E para quem não sabe o que é um GOTY, é o prémio do jogo do ano. Se não é fã de RPGs, mas tem curiosidade, vá comprar este jogo, pois não irá se arrepender. Estamos perante o melhor RPG de sempre. Espero que tenham gostado desta análise detalhada e que tenham apreciado o trabalho realizado. Já sabem, façam spam nesse botão do gosto. Por favor, partilhem o vídeo com os vossos amigos e nas redes sociais. E se ainda não subscreveu o canal, aqui fica uma excelente oportunidade para o fazerem. Fiquem bem, até à próxima e um abraço.